Resumo de O Presidente Negro de Monteiro Lobato. O Presidente Negro é um romance de Monteiro Lobato escrito em 1926, que se passa no futuro, no ano de 2228, em um cenário distópico e futurista. A história segue a ascensão de um presidente negro nos Estados Unidos, em uma sociedade onde o racismo e as ideias de eugenia estão em plena vigência. O protagonista da obra, Ayrton Lobo, um homem de classe média, se vê envolvido em um mundo marcado por tensões raciais e sociais exacerbadas, onde as diferenças de cor e classe são tratadas com base em princípios científicos e tecnológicos. A obra critica de maneira irônica e exagerada os princípios da eugenia, refletindo sobre a tentativa de aperfeiçoamento da humanidade por meio da eliminação de características humanas indesejáveis. Lobato utiliza a figura de um futuro no qual tecnologias avançadas são usadas para controlar e selecionar quem deve fazer parte da sociedade, questionando a validade e a moralidade dessas teorias. Além disso, a eleição de um presidente negro, embora pareça uma vitória para a igualdade racial, leva a um choque das raças, exacerbando as tensões já existentes na sociedade e expondo as profundas contradições dos preconceitos raciais. A ironia é a principal ferramenta utilizada por Lobato para mostrar as falhas dessas ideologias, exagerando os elementos e os efeitos da eugenia para forçar o leitor a refletir sobre os absurdos dessas práticas. Ao longo do romance, a crítica ao mecanicismo da sociedade é evidente, com uma crítica velada ao uso da ciência para justificar a exclusão e a destruição de aspectos da humanidade. Em suma, O Presidente Negro é uma obra que, por meio de uma história futurista, traz à tona questões pertinentes sobre racismo, eugenia e os limites do progresso humano, convidando o leitor a refletir sobre as direções que a sociedade poderia seguir, ao mesmo tempo em que expõe as falácias e os perigos dessas ideologias. A ironia e a crítica social em O Presidente Negro, Monteiro Lobato e o debate sobre eugenia e progresso humano. Resumo: esta monografia analisa O Presidente Negro, de Monteiro Lobato, como uma obra literária que utiliza ironia e exagero para criticar as ideologias de eugenia, racismo estrutural e racionalidade mecanicista predominantes no início do século XX. Escrito em 1926, o romance apresenta um cenário futurista ambientado no ano 2228, no qual Lobato exagera as implicações de discursos científicos e sociais da época, provocando reflexões sobre os rumos da humanidade. A obra é analisada à luz de seus aspectos históricos, sociais e literários, com destaque para a forma como Lobato confronta as contradições de seu tempo. Palavras-chave: Monteiro Lobato, O Presidente Negro, eugenia, ironia, racismo estrutural. Sumário: Introdução, contexto histórico e ideológico. 2,1 O darwinismo social e a eugenia. 2,2 Monteiro Lobato e a recepção de suas ideias. A ironia e o exagero em O Presidente Negro. 3,1 Eugenia e o controle social. 3,2 A desumanização do progresso tecnológico. Racismo estrutural e o choque das raças. Recepção crítica e relevância contemporânea. Considerações finais. Referências. 1. Introdução. Monteiro Lobato, um dos maiores nomes da literatura brasileira, é amplamente conhecido por sua habilidade em abordar temas complexos e polêmicos. Em O Presidente Negro, publicado em 1926, o autor utiliza a ficção científica como pano de fundo para explorar ideias sobre eugenia, racismo e progresso humano. A narrativa futurista ambientada no ano 2228 apresenta um mundo onde tensões raciais e ideologias de controle social são levadas ao extremo, revelando as implicações dessas ideias. Esta monografia propõe-se a examinar como Lobato constrói uma crítica social irônica e provocativa, utilizando exageros para expor as contradições de sua época.
Além disso, analisa-se a recepção da obra ao longo do tempo, discutindo sua relevância para os debates contemporâneos sobre inclusão e igualdade. 2. Contexto histórico e ideológico. 2,1. O darwinismo social e a eugenia. No início do século XX, o darwinismo social e a eugenia dominaram o pensamento científico e político em várias partes do mundo. Inspirados pela teoria da seleção natural de Charles Darwin, intelectuais e políticos adaptaram seus princípios para justificar hierarquias sociais e raciais. Como aponta Lilia Shevart, a ciência serviu como uma ferramenta de legitimação para as desigualdades, reforçando preconceitos com a autoridade do saber. 1993, p. 56. A eugenia, em particular, ganhou força como uma tentativa de melhorar a humanidade por meio da seleção artificial. Programas de controle de natalidade e esterilização compulsória foram implementados em diversos países, baseando-se na crença de que características indesejáveis poderiam ser eliminadas geneticamente. 2,2. Monteiro Lobato e a recepção de suas ideias. Monteiro Lobato era um autor profundamente engajado nas questões de seu tempo. Embora não tenha sido um defensor direto das ideias eugênicas, ele as incorporou em O Presidente Negro como uma forma de explorar e criticar os rumos da sociedade moderna. Como observa Martins, 2002, p. 112, Lobato utilizava a literatura não apenas como entretenimento, mas como uma ferramenta de reflexão social. 3. A ironia e o exagero em O Presidente Negro. 3,1. Eugenia e o controle social. Em O Presidente Negro, Lobato apresenta um futuro em que a sociedade é rigidamente controlada por práticas eugênicas. A trama envolve a criação de um tempo artificial, uma máquina capaz de prever futuros eventos. Nesse contexto, a eugenia é usada como ferramenta para aperfeiçoar a humanidade, mas Lobato exagera essa prática, revelando suas falhas éticas e morais. O conceito de Herópolis, uma cidade construída para maximizar a eficiência humana por meio da manipulação genética, exemplifica a ironia de Lobato. Como descrito na obra, a eugenia não cria uma sociedade perfeita, mas sim uma distopia desumanizante. Esse exagero serve para criticar a visão mecanicista da humanidade, destacando a complexidade das emoções e das relações humanas. 3,2. A desumanização do progresso tecnológico. Outro aspecto central da crítica de Lobato é a desumanização provocada pelo progresso tecnológico. A narrativa mostra como avanços científicos podem ser usados para justificar práticas opressivas, como a esterilização em massa de populações consideradas indesejáveis. A ironia é evidente quando Lobato apresenta essas medidas como soluções racionais, que, na prática, violam os direitos humanos básicos. 4. Racismo estrutural e o choque das raças. O subtítulo original de O Presidente Negro, O Choque das Raças, indica que o conflito racial é central à narrativa. No romance, a eleição de um presidente negro nos Estados Unidos desencadeia uma crise política e social. Lobato utiliza essa situação para explorar os preconceitos e tensões raciais de sua época, expondo as contradições das ideologias de supremacia branca. A personagem Miss Jane, que observa o futuro por meio da máquina de Benson, é usada por Lobato como um dispositivo narrativo para revelar a hipocrisia das elites. A obra mostra como o racismo é perpetuado por meio de discursos pseudocientíficos, ironizando a tentativa de legitimar a discriminação racial. 5. Recepção crítica e relevância contemporânea. Desde sua publicação, O Presidente Negro tem gerado debates acalorados. Críticos apontam para as ambiguidades do texto, que tanto critica quanto reproduz os preconceitos de sua época. Martins, 2002, p. 118, observa que a obra de Lobato deve ser lida como um produto de seu tempo, mas também como uma tentativa de confrontá-lo. Na contemporaneidade, O Presidente Negro continua relevante por sua capacidade de provocar reflexões sobre as consequências de ideologias excludentes. Em um mundo ainda marcado por tensões raciais e desigualdades, a obra de Lobato desafia leitores a confrontarem suas próprias crenças e preconceitos.
6. Considerações finais. O Presidente Negro é uma obra complexa e provocativa que reflete as contradições do início do século XX. Por meio de ironia e exagero, Monteiro Lobato expõe os perigos das ideologias de eugenia e racismo, convidando os leitores a refletirem sobre o progresso humano. Embora a obra esteja ancorada em seu contexto histórico, suas questões centrais permanecem atuais, destacando a importância de um debate crítico e ético sobre ciência, sociedade e inclusão. 7. Referências. Lobato, Monteiro, O Presidente Negro, São Paulo, Editora Brasiliense, 1979. Chevart, Lilia M. O Espetáculo das Raças, Cientistas, Instituições e Questão Racial no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1993. Martins, Maria Helena. Monteiro Lobato, Entre o Real e o Imaginário. São Paulo, Ática, 2002. Darwin, Charles. A Origem das Espécies. São Paulo, Remos, 2007.